Olá, Olá, tudo bem? graças a Deus. E você? Tudo bom? Como você tá linda, que batom bonito, que cabelo bonito. Tudo bem para vocês, gente? Olha, eu preparei um café para nós, entendeu? Eu estou com a minha água de limão aqui. Que delícia, que delícia. E eu preparei biscoito de queijo, foi a Flávia Faria que me deu esse biscoito, gente. Eu amo biscoito de queijo, então, a lá Flávia Faria. Que delícia! E aí, como que você está nesses dias? Me conta. Eu estou bem, com expectativa de falarmos hoje. Peguei 3 livros diferentes aqui. Vai mostrar ao contrário, né? Mas Filhos que Vencem Gigantes já tem que ser editora Ótimo. Paula, viu, Paulinho? Ou editora Paula, editora Chara Paulinho, que é do Bill Johnson. Esse Pais e Mães Conscientes, eu não sei se você conhece. Ele é Conheço. a gente tem que dar uma selecionada em algumas coisas, mas muito bom. E hoje eu também estava lendo esse aqui, A Molécula da Moralidade, que fala sobre Ai, aquilo que desperta o bem-estar em nós. Né? Fala da que ocitocina, muito legal também. legal. Mas Aí. tô na expectativa. O que vamos falar hoje, Tia Leia? Então, Enquanto a vamos galera para. está entrando aí, né? A gente acho que pode levar mais uns 3 ou 4 minutos até a galera terminar de entrar, mas o que vamos falar? Tá. Então, enquanto está entrando, deixa eu pegar os meus livros aqui também, para Tá. gente, para eu poder mostrar para você. Esse aqui é muito legal, olha, Coach para Hum, Pais. hum. Esse aqui é bem prático para poder a gente trabalhar algumas ferramentas específicas com as crianças. E esse é o meu preferido, O Cérebro da Criança. Esse é bem Uau! Eu, informativo. eu conheço esse. Eu só estou andando aqui para pegar um carregador. Tem o cérebro da criança e o cérebro do Eu adoro adolescente, né? esse. Isso. É muito incrível esses livros, né? Mesmo sem ser teor cristão, nós lemos, né, Tia Leia? Porque às vezes tem um teor de neurocientista. É bom que, Tia Leia, vocês estão andando dentro de casa comigo hoje. Eu trabalhei muito, não vi que a minha bateria estava falando assim, bateria fraca, gente. Então aqui tem 2 andares, eu estou subindo a escada, entendeu? Então, Vai, enquanto você está se movimentando, eu vou te mostrando algumas coisas para o pessoal que já entrou, tá bom? por Enquanto favor, você por se favor. ajeita. Eu quero começar dando essa ideia, porque foi uma ideia que a galera do meu discipulado, na verdade, me motivou a fazer. E quero até mandar aqui meu beijo para a galera do discipulado, que as meninas estão dizendo que andam muito carentes. E esse daqui é um roteiro de devocional e para esse momento que a gente está vivendo é excelente. Eu mandei fazer isso aqui lá na gráfica da Carlinha do Fernando e é um passatempo muito bom para a gente poder ocupar os nossos pensamentos. Tem pontos específicos em que a gente tem o texto, tem o que agradecer e o que fazer. Isso Uau! daqui lembra um pouco do que eu fiz com as crianças do discipuladinho, que era Uhum. trazer justamente para as crianças esse tempo da palavra e a prática. Então, essa é Ah, uma sim. dica que eu quero te dar. Tem dele mais ou menos pronto no Pinterest e eu mandei fazer isso daqui. Olha que bacana. Vou deixar um pouquinho aqui para Uau, vocês verem, que legal. que é um. E eu cortou um pedacinho, mas tem metas para a semana, para o dia, Tia Leia? Como é Tem. que é? Tem uma Hum, leitura bíblica diária, tem alvos de agradecimento, tem uhum. uma síntese do que você leu e fazer algo por alguém, que é exatamente esse o teor de um dos nossos pontos dessa conversa de hoje. Fazer Hum. algo por alguém.
Só vou pegar minha água, tô de volta. Um Tá. minuto. Pessoal que está aqui vai ficando aí para a gente poder colocar o que realmente vai acontecer. Então, já vou te dizendo que eu preparei uns slides, uns tópicos para a gente poder conversar, e eu tenho tido, nesse momento, uma reflexão bem profunda da vida de Noé. Eu fiquei buscando na Bíblia quem que viveu quarentena. Uau, que lindo! A arca, é? A arca, exatamente a arca. Lindo, que E eu pensei, poderoso! exatamente, alguém viveu quarentena. Quem que foi? Uau! E aí eu vi que Noé viveu quarentena. E viveu quarentena em família. Uau! Porque, na verdade, Tia Léa, não tem nada muito de novo no mundo, né? Parece que a Bíblia já registrou tudo, né? Sem E parando, que incrível! o nosso bispo fala, a gente é cíclico, né? A É gente faz cíclico. aqui, daqui a pouco a gente faz de novo e a gente dá a volta. E Noé nem podia ir ao mercado, nem à farmácia, né, Leia? Não. Vocês vão ver que eu fiz aqui alguns pontos, fiz umas plaquinhas. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu imprimi, mas deixei no computador para não ficar espelhado, para vocês poderem ver. E aí, deixa eu já começar a conversar sobre isso, porque eu já quero, no final, passar algumas dicas de como que a gente vai viver juntos essa temporada com as nossas crianças, tentando visualizar o melhor de tudo isso, né? Que é exatamente esse grande desafio. Sim. É a gente pegar esse tempo que a gente está vivendo e viver de verdade, porque a criança não está muito interessada, ou está interessada na sua fala, mas ela está muito mais conectada com as suas ações e ela está vendo o que você está fazendo. Então, não tem para onde correr. Ela está te vendo fazer. Então, se você fala uma coisa, você agora vai precisar se ocupar em fazê-la, porque a prática e a teoria vai fazer... Vão se cruzar, né? Vão ser muito fortalecidas. Então, vou dar eu vou só melhorar a minha iluminação, pode ir falando. Eu vou me ausentar um segundinho. Mas estou te ouvindo. Tá bom. Eu vou deixar o celular aqui para todo mundo. Vocês que estão aí dentro, já assistindo, vai sinalizando se ficou bom, tá? Se vocês estão visualizando de forma bem nítida. Vai botando aí nos comentários se vocês estão assistindo aí, tá? Tá bem para vocês? Vamos lá. Quem não me segue, vai me seguindo lá, porque eu vou deixar algumas dicas práticas. Eu já tenho deixado uma por dia daquilo que eu estou fazendo com a Sofia. E é legal que você fique vendo o que as mães estão fazendo pelo Brasil e o mundo para vivenciar essa quarentena. Então, me segue lá. Eu fiquei pensando, Bispa, em falar sobre apacentar, porque eu penso que esse é o momento de apacentarmos as nossas crianças, as nossas famílias. Todo mundo, eu estou muito impactada de imaginar que o mundo inteiro parou igualzinho a gente para poder olhar para a família. Eu tenho um mapa mundi aqui na minha parede do escritório, e eu fico olhando para esse mapa e eu fico assim, impactada de entender que nesse momento da história, todos nós estamos exatamente assim, iguais. Exatamente. Quando eu falei para você que queria compartilhar a palavra, só vou fazer essa inserção, você continua. Eu tinha pensado exatamente nisso, amiga, que o denominador do mundo inteiro hoje é conviver com a família 24 horas, né? É o denominador do mundo, não é uma coisa que está acontecendo para o Brasil ou para os Estados Unidos. Então eu fiquei pensando que isso, aquilo que Deus não nos enviou, até o que o diabo enviou contra nós, Deus vai aproveitar, né? Então eu penso que Deus está aproveitando exatamente isso que você falou, amiga. Que incrível! A gente ficou de conversar e nem conversou, mas essa era a palavra que estava no meu coração, que o denominador do mundo hoje, né, é a família. Todo mundo está tendo que conviver, né? Sim, não é mais uma opção. Agora, agora é obrigação. Todo mundo tem que...
Então, por causa disso, olha que bacana que a gente encontra olhando a palavra. É um momento de apacentamento, e olha o que é legal a definição de apacentar. É conduzir, nutrir e Nutrir, governar. governar. Olha, governar! A gente governa quando a gente apacenta. Porque aquele que apacenta, o pastor que apacenta, ele, na verdade, está dando a direção para a sua ovelha. Está dando a direção correta. Então, a voz dele é muito importante. Uau! Nesse momento, a gente está fazendo isso. Então, olha que bacana na história de Noé, que eu vou compartilhar com vocês o que a gente vive, o que a gente aprende juntos. Inclusive, se tiver criança assistindo, essa é uma forma bem didática delas verem as palavras, está em caixa alta de propósito, para elas poderem, as que estão sendo alfabetizadas, acompanharem. Então, esse é o texto de Gênesis 7:8, que diz que Noé entrou na arca e foi Deus quem fechou por fora. Então, não tinha como sair. Era realmente uma maneira de Deus garantir algumas coisas. E uma delas era a própria confiança dessa família. Foi um tempo de desapego, igualzinho a gente está vivendo, porque para Noé e sua família entrarem na arca, eles precisaram deixar para trás a sua casa, a sua vida, os seus supérfluos. E eles entraram na arca com o básico, para poder viver o tempo que Deus queria que eles vivessem. Ah, detalhe que eles não sabiam o tempo que eles estariam ali, né? Outra coisa interessante é que eles tiveram que usar somente o necessário, muito semelhante ao que a gente está vivendo agora. Uau. Outra coisa é que eles tiveram que fazer uma readaptação da própria vida em família. Então, olha do que a gente está falando. A gente está falando de Noé, sua esposa, dos 3 filhos, Sem, Jafé e Cão, Jafé. Jafé. Os 3 estão ali juntos e estão com suas noras. Então, se algumas famílias estão achando que já está difícil com o marido e os filhos, imagina levar os filhos com a nora, com o genro. E não acaba aí, porque ele ainda tem que conviver e preservar a vida dos animais, porque ele tem uma missão. Então, quando ele entra nessa readaptação da vida, que eu acho que é a coisa mais importante para nós, é que havia um propósito muito maior. Não era sobre a minha casa, sobre o meu sobrenome. Era sobre a humanidade. Então, o impacto que eu vou oferecer quando eu sair daqui, desse momento, ele vai ser muito maior do que era antes. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai poder fazer grandes impactos daquilo que a gente tem como código familiar. Olha que bacana, Bispa, eu achei isso muito legal. Eles entram na arca e eles ficam 7 dias sem se mover, sem se movimentar. A arca não se mexe. Então, por uma semana, eles entraram nesse lugar, nesse ambiente, e eles ficaram lá quietos, eles ficaram lá esperando. Então, em 7 dias, aparentemente, nada aconteceu. E essa sensação de segurança na quarentena foi porque, depois de 7 dias, começa a chover, e a quarentena dessa família, ela é marcada por 40 dias e 40 noites de muita chuva, de temporal. Uau! Olha aí. Chuva, e aí, temporal. muita chuva, um temporal, e eu penso que deve ter tido muitos trovões, relâmpagos, muito movimento do céu para a terra. Nesse momento da quarentena, o céu se comunicando com a terra com o elemento água. E isso é muito, muito importante, porque além do céu para a terra, também a Bíblia diz que as comportas da terra foram abertas, né? Então, tudo que tinha água foi se movimentando em função de realmente eles viverem nessa quarentena. Viver dentro do isolamento para ele garantiu uma continuidade. Então, há uma continuidade sendo esperada por nós quando isso acabar.
Existem coisas para a gente continuar de forma muito mais potencializada quando isso tudo acabar. Então a gente vê o resultado de uma grande quarentena em família, olhando que a humanidade permaneceu por causa de uma família que ficou dentro de casa. Então a família de Noé implementou na Terra a cultura do altar. A cultura do altar. Do altar. O que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram, depois de tirar todos os animais da arca, foi adorar a Deus. Isso, oferecer o sacrifício, adorar, né? Verdade. Eles foram lá, pegaram o animal próprio para isso, e em família eles levantaram o altar. E ali naquele momento, com a terra seca pela primeira vez, a família pisa nesse lugar e Noé dá para eles a possibilidade de adorar a Deus. Então, aqui começa a nossa conversa, tá? Foi só a introdução. Eu imagino, Leia, que o texto bíblico era: o que darei ao Senhor por todos os benefícios. Porque, né, eu imagino que eles ficaram na tensão dentro da arca, lá imaginando, será que vamos sair? Claro que Noé tinha uma direção, mas existe sempre uma guerra nos nossos pensamentos, né? Sim. Sobre, será que vamos superar? Será que são só 40 dias? Até quando vai durar? Será que o suprimento vai dar? Você falando, eu fico imaginando o quanto de coisas similares que nós estamos passando na nossa quarentena com aquela quarentena, que a gente fica, será que os alimentos vão dar? Né? Será que o dinheiro vai dar? Será que o suprimento vai dar? Será que eu vou aguentar? Será que mais uma manhã? Será que eu vou ter ideia do café da manhã? E uau, que incrível, né? Então eu imagino que quando eles pisaram na terra seca, Senhor, vou te dar uma oferta, porque o que darei ao Senhor? É verdade, eu também acho isso. Mas, Bispa, olha que lindo o que acontece, que o texto fala, é que eles não viveram 40 dias, 40 noites somente, eles viveram um ano dentro da arca. Sim, foi uma quarentena muito maior, né? Muito maior. Noé entra com 600 anos e sai com 601. Então ele comemorou o aniversário dentro da arca com os animais cantando parabéns para eles. Uau, que lindo! Então, que lindo. Assim, você que está ouvindo a gente aí, está vendo não gente. Tinha quibe cru. Olha aqui a minha ajudante, Oi, ela foi comprar linda. quibe cru para mim, porque eu amo quibe cru. Aí ela veio avisar que não tem. Manda um oi para a tia Leia, Oi, tá linda. Tudo olha bem? Aqui, essa mão linda. Obrigada, Caris. Já foi. Sim, e aí comemorou o aniversário, então, hein? Então, se você está dentro do seu aniversário, dentro desse momento de isolamento, celebre. Uau. Porque eu vou ser uma pessoa que vou celebrar o meu aniversário sem gente, porque eu passo em abril, e é possível que em abril a gente ainda esteja esperando, na expectativa de coisas acontecerem. E Vamos não é mandar bolinhos virtuais para você, Leia. Por favor, gente, me mandem. E aí, olha que legal também, quando ele começa a perceber que a arca está em movimento diferenciado, ele manda a pomba, uma pombinha, e a pombinha não volta. Sim. E ele abre a janela e ele começa a ver que tem uma possibilidade de término. E ele ainda fica ali por um tempo até ter certeza de que é hora de sair. Mas a coisa mais impactante na história de Noé, com a sua família toda em isolamento, eles estavam certamente com momentos de tédio, momentos de confronto, momentos de chatice, né? Momentos de olhar um para o outro e falar, ai meu Deus do céu, não tem para onde ir. Mau humor. TPM, tudo isso junto. Mas eu acho que o que era muito maior para essa família era entender que, primeiro, que eles estavam guardados pela mão do próprio Deus Criador, como a gente pode pensar. Então, saber que Deus parou o mundo agora, parou a terra para ser ouvido. E se eu não me conectar a esse momento a ouvir o grande Deus, eu vou perder coisas para mim e para a humanidade.
A gente está falando sobre toda a terra. A gente está falando do que Noé preservou, que foi realmente a terra. E aí, quando eles saem e eles oferecem o altar, eles estabelecem, na verdade, um código de conduta. Uau. Que aí eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui com a gente. Qual que tem sido o nosso código de conduta para os nossos filhos? O que é código de conduta? Aquilo que a família estabelece como verdade. Por exemplo, tem coisas que você estabelece para Caris que eu não estabeleceria para Sofia. Tem coisas que eu estabeleço para Sofia que você não estabeleceria para Caris e nem para Chara. E tudo bem. Todo mundo vai conseguir alcançar e viver sua missão. E eu acho que é muito bacana que essa conduta que Noé traz, esse código de conduta da família, ele traz uma marca que ficou para sempre, que é realmente a gente sair das fases que a gente vivenciou e parar por um momento e adorar. Só que essa família foi treinada antes. E não foi assim, saímos e agora vem cá todo mundo, vamos cantar uma música e levantar um holocausto. Não foi isso. Isso era parte da família deles. Então, estar confinado numa arca e estar dentro de um espaço físico em que você está com a família é uma oportunidade de você estabelecer um código de conduta para você impactar toda a terra como Noé fez. Noé fez um impacto que foi gigantesco para a humanidade. A gente pode olhar para a vida dele, ele foi considerado um homem justo, bom. Deus olhou a humanidade e viu o coração dele. Então, um altar hoje estabelecido é uma oportunidade única que as nossas crianças, que os nossos filhos têm de ver. Por muito tempo a gente achou que altar poderia ser um lugar físico. Mas eu penso que é muito mais do que isso. Eu acho que pode até ser um lugar em que você determine para estar em oração com a sua família, para estar junto. Pode até ser isso. Mas eu acho que o mais importante é você saber que lavando a louça você pode adorar, lavando o banheiro você vai adorar. Hoje eu lavei a louça fazendo uma reunião com o Yuri, com seu parceiro, viu? Ah, que legal! Estava adorando, com certeza. É sobre isso que eu estou falando, da gente poder se conectar enquanto você estava lavando a louça e falando com alguém, coisas preciosas que eu sei que o Yuri traz propostas muito abençoadoras para famílias. A Caris e a Chara, que estavam ali certamente perambulando pela cozinha, elas estavam sendo marcadas pela adoração da sua voz, sendo marcada pela postura que você estava. Então, o que eu estou falando sobre Noé estabelecer uma conduta e um código de família que vai estar impactando para sempre as pessoas, é fazer o nosso dia a dia ser leve como incenso suave. De saber que lavar a roupa, estender... Ontem eu estava estendendo a roupa e eu pensei assim, por que eu estou fazendo sozinha? Não, peraí. Aí fui lá, chamei a Dinho, chamei a Sofia. Eu falei assim, vamos estender juntos. Que lindo, e aí cada um pegou um pouquinho dali. E foi tão bacana ver essa cena que há muito tempo não via, da gente estender no varal, roupa... Em unidade. Em unidade. Isso é o né? Isso é um jeito de adorar. E eu tenho ficado bem pensativa nesse sentido de a gente não saber por quanto tempo ficaremos assim. Mas não importa o tempo. Pode ser que semana que vem tudo fique bem e a gente retome a nossa vida, mas uma coisa é certa. Nós não vamos retomar a nossa vida da mesma forma que a gente deixou antes de entrar na nossa casa. Uau, eu super creio. Isso está nos marcando literalmente, né? Isso está nos marcando. A gente vai olhar para o outro muito melhor, a gente vai poder olhar para os filhos melhor, a gente vai poder ser uma esposa muito melhor, uma pessoa melhor. Eu acho que essa parada, esse time que Deus está nos dando, é para a gente realmente sair melhor do que a gente entrou. Porque foi assim que Noé viveu. Noé entrou com uma expectativa
Eu penso que uma família que nasceu num lugar com uma genealogia toda no mesmo espaço, eles conheciam vizinhos, ele não conseguiu levar a tia, não conseguiu levar a prima para dentro da arca, não conseguiu levar a avó. Ele levou, ele tinha o passaporte certo, os bilhetes, os tickets certos para a entrada. E ele deixou para trás tudo isso para poder justamente deixar para trás todos os apegos que a gente tinha. Desnecessários, né? Às vezes, né? E eu Uau, acho muito que é isso que forte. Deus está levando, Bispa, esse Muito momento. forte. E enquanto você está falando isso, antes de você prosseguir, o que eu fiquei pensando? Que ele entra na arca por um desafio, ou por um livramento, ou por uma situação de aperto, né? Como nós, né? Do dia para a noite não teve escola, do dia para a noite não poderia, Uhum. né, ir para a rua e tudo mais. Então, algo meio repentino, meio que forçado, mas ele sai governando, né, Leia? Porque se ele estabeleceu esse código de conduta, ele teve lá todo esse tempo dele que foi muito maior do que o nosso para pensar nos reais valores. Então, quando ele saiu, como você está dizendo, ele governou a partir do altar, do holocausto, o homem justo, a família, porque ele é tido como esse referencial, filhas, filhos. Então, imagina, o código de conduta que ele fez na quarentena dele foi com que ele governou o mundo quando ele saiu dela, né? Você falou de governo aí, né? Exatamente, porque o que ele fez apacentando a família, que foi nutrir, direcionar, né, ter a palavra certa, ou às vezes não ter o que falar, às vezes o silêncio é o momento de melhor discurso. E muitas vezes, Uau! recentemente, ele O ficou se... silêncio é um discurso. Essa frase vai ganhar hoje, hein, gente? O silêncio é um discurso. É minha, hein? Eu peguei um pedaço da Leia. Especialmente nesse momento, nós mulheres falantes, produtivas, é hora da gente produzir silenciosamente dentro da nossa casa. Uau! Uau, que forte, Leia. Ontem, na sua live com a Raquel, eu fiquei pensando que ela falou da ilustração da borboleta e do casulo, né? Eu fiquei pensando assim, é hora do repouso, é hora da gente ter forças nas asas, porque quando a gente for voar, a gente vai voar em jardins muito diferentes. E Então, as asas da borboleta, eu depois que desliguei, fiquei pensando nisso também. As asas da borboleta são formadas nessa hora que a gente precisa ficar, né? Ou em silêncio, ou esticando, calada, ou, né? Uau, uau. esticando o tempo inteiro. Então, eu acho que é isso que está acontecendo com a gente. A gente está sendo esticado para um momento de apacentar nossa família, os nossos filhos, entender como que a gente pode ser melhor, não murmurar, como a gente está tendo a possibilidade de jogar toda murmuração fora, porque não combina com esse tempo, não combina Uau. a gente acordar reclamando, porque isso pode afetar emocionalmente as crianças, o marido, não combina a gente estar preocupado demais. Claro que a gente está numa situação de expectativa, né? Uma situação de preocupação moderada, mas não cabe ocupar a nossa fala o tempo inteiro reclamando, porque além de não agregar nada, a atmosfera não traz nenhuma bênção para Não isso, né? contribui, né? E E você nem ia falar, eu quero ouvir o restante do seu raciocínio, que você ia falar que possivelmente esse modelo que Noé praticou na arca foi, eu acho que você ia completar, foi o modelo com que ele governou o mundo, algo assim. Aí isso. eu fiz uma observação, mas eu queria que você voltasse lá, porque eu sei que você tem uma entrega para fazer para nós aí sobre Tem. isso. Então, ele tem o mesmo. Ele trouxe, na verdade, a marca daquilo que era natural para ele. Ele não inventou, ele não ficou noites sem dormir pensando qual é a estratégia original que eu vou trazer para isso acontecer. Era natural, ele viveu o que era. Ele só trouxe para fora da arca o que ele viveu dentro. Uau, Então, que forte! Uau! imagina a gente poder sair a semana que vem e quando a gente se encontrar,
a gente escrever no mesmo caderno, em cada página, uma pessoa poder registrar o que tem de melhor. Você já tem seu caderno? Estou aqui escrevendo tudo, hein, gente? Ai, que Uau! Ele trouxe para fora o que era natural para ele. Então, ele Uau! não criou nada, não ficou pensando em estratégias mirabolantes. Ele trouxe para a terra, para fora, o que era Funcionou, né? O que funcionou na ele arca, né? naquele momento. Uau! E Uau, isso, para uau. mim, é muito forte, muito Uau, muito, impactante. muito. Você está falando isso, né? Eu, quando tem coisas que mexem em mim, fisicamente, eu sei que é uma visitação diferente. É assim que eu me senti agora, né? Mexida nas entranhas. E sabe do que eu me lembrei? Daquele livro, A Mão que Embala o Berço Governa o Mundo. Sim, Né? sim. Porque, na verdade, aquilo que você faz dentro de casa, e acho que aí a gente pode às vezes empoderar inclusive mais as mães que estão em casa e que mesmo depois da quarentena vão continuar em casa, mas aquilo que a gente faz em casa, o modelo, a administração dos conflitos, a administração da casa, o esticar os recursos, né? É um modelo, que é o que você está colocando aqui, que serve para as empresas amanhã, que serve para governar o mundo, né? Então, Sim, eu estou pensando, uau, que incrível Deus ter não é ele que paralisou o mundo, né? Não vamos colocar assim, mas essa oportunidade em que o mundo foi paralisado, na verdade, de estarmos desenvolvendo modelos para quando voltarmos ao mundo normal, ser quase que um modelo natural, né? Para nós, sim. meu Deus, muito Imagina, fantástico. imagina as reuniões de negócios, as primeiras reuniões de negócios, em que os homens vão se sentar e vão dizer o que experimentaram ao terem parado suas vidas com suas famílias. Imagina aquelas estratégias comerciais de grande impacto do mundo sendo Uau! implementadas dentro da casa dessa criatura, Uau! desse Uau! empresário. Olha que Que lindo! forte, que E depois forte. fazer o inverso. Depois Sim, ele sair para fora e falar: eu já sei como fazer isso melhor, eu consigo olhar isso de outra vertente. Foi uau. exatamente o que Noé viveu. E sim, e voltando que ele deixa para trás todas essas questões antigas para poder viver um novo processo, eu acho que a coisa que o manteve firme nesses. Alguns historiadores dizem que foram um ano, quase um ano, 300, quer dizer, mais um pouquinho do que um ano, 370 dias que eles viveram dentro da arca. E ele poder se ressignificar com a presença e a companhia dessa família. Certamente ele aprendeu muitas lições com os animais. A gente estava falando agora da borboleta. Então ele Sim, tinha com certeza tempo para observar os animais, tempo de saber qual é o som que cada um emite. Ele saiu de lá com muito mais bagagem do que ele tinha antes. Ele saiu de lá com o ouvido afinado com os detalhes, que é o que a gente está afinando. Os detalhes para nós estão tomando uma proporção ótima. Né? uau, Saber uau. que a voz da nossa filha naquele dia de manhã, cantando louvor, é diferente. Ou falando o versículo é diferente, ou reclamando é diferente. A gente está atento aos detalhes, né? A gente está mais sensível a isso. E aí eu queria já dar para a galera que está aí assistindo algumas dicas, já posso? Por favor, só antes de você ir para as dicas, você está falando, né? Uau, nós já estamos aqui há 36 minutos e parece que só tem 10, né, Leia? Como é interessante quando flui, né? Agora que eu olhei, eu falei, deixa eu olhar, né? Olha só, eu fiquei pensando, né, que aquela passagem lá de Malaquias, né, que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? Enquanto Uhum. você está falando, eu fiquei pensando nesse texto, porque você está falando que nós vamos observar os detalhes, né? Então imagina, gente, como a gente pode ver essa quarentena por uma outra ótica totalmente diferente, né, Leia? Porque talvez eu e você não estaríamos em pleno. Eu garanto que eu não, porque estaria na véspera do Modeladas. A gente não estaria em pleno março/abril
prestando atenção nos detalhes da família. Meu Deus, que incrível, que incrível. Eu não sei você, mas esse versículo de converter o coração dos pais aos filhos, eu sempre ouvi como se fosse uma sentença, um peso. E vivendo esse momento, eu estou achando tão leve perceber que conversão é mudança de rumo, né? Mudança de direção, conversão. Sim, Então, sim, quando a gente conversão. converter é a gente mudar a direção. Imagina a Sim. gente mudando, a gente está naturalmente sendo levado a mudar a direção de como a gente cuidava, olhava, como a gente acalentava. Hoje, eu acho que a coisa mais deliciosa para a gente fazer para o filho é poder dar colo sem pressa. Uau, é A verdade. gente pode ficar com elas no colo o tempo que precisar e que quiser, porque as nossas agendas foram paradas. Sim, sem pressa. Então, a Uau. gente pode ouvir. Hoje Sofia acordou e falou assim: mãe, eu estava com uma saudade de você. Eu achei graça. Aí eu falei assim: saudade por quê, Fifi? E aí ela: uma saudade de te dar um abraço. Porque Olha, ela estava o tempo inteiro comigo, porque estava ali no outro quarto, ela sentiu saudade. que lindo, que lindo. Senti. Ontem eu ganhei um bilhetinho, tá lá na cozinha, não vou conseguir pegar agora, um bilhetinho, é uma das dicas que eu vou dar, ela, por causa desse bilhete que eu ganhei. Ela acabou o dia ontem e a gente fez o roteiro, que eu também quero mostrar para vocês. A gente fez um planner de quarentena, para ela poder Uau. se organizar. E eu também poder ver como que eu poderia turbinar esses dias com ela. Então, eu vou até mostrar aqui logo, que aí já facilita para você ver. Eu fiz isso no computador, mas eu quero mostrar de uma forma bem simples, que se você não tiver uma impressora aí, isso não vai impedir você de fazer o seu planner da sua filha, do seu filho, tá? Eu coloquei os dias da semana, os horários e o que eu quero fazer com ela. Então, tem frente e verso. Então, o horário que eu acho que é interessante ela acordar, o que que ela vai... Horário para pegar o sol quando tiver, horário de estudar. Então, tem um tempo para a gente poder fazer juntos. Qual é o perigo desse momento de isolamento para as crianças? Elas amam ficar no eletrônico, no computador, no tablet, no celular. Nada contra. Inclusive, a Sofia tem isso aqui no planner dela. O grande perigo é a gente transferir esse tempo tão precioso que a gente está recebendo de presente, que eu acho que é um presente, embora seja um motivo muito triste, mas eu acho que a gente pode visualizar isso como um momento do presente. Presente, passado e futuro é o presente. E muitas crianças estão por muitas horas sendo submetidas ao eletrônico. Isso não é saudável. Então, para que isso seja saudável, estabeleça um tempo determinado, de 1 hora e meia, de 2 horas, se for o caso. Supervisione o que ele está assistindo. Assista junto. Agora é hora das séries serem postas em atualização. Atualiza a série que o seu filho assiste, seriado junto. Então, para não ter esse perigo de você entregar, na verdade, aquilo que é seu para delegar para o eletrônico, que não é essa. A gente está tendo a possibilidade de um código de conduta forte. Esse é o momento para isso. Esse é o momento para a gente apacentar e converter o nosso coração ao filho e o filho ao pai. Deixa eu começar dando as dicas para quem está aí nos vendo, poder já visualizar aqui, ó. Estabelecer um altar para a família, como Noé fez, e a gente está baseado sempre em Noé, tá? Uma coisa bem legal que você pode fazer é escolher um livro pequeno da Bíblia para você ler com seus filhos, um capítulo por dia. Eu tenho recebido alguns comentários dizendo que voltaram a fazer o culto doméstico, o culto junto. O JB falou ontem isso, ele, vamos começar o culto doméstico. Olha aí. Então você e seu bispo.
Estão Olha, alinhados. o culto doméstico, ele é, na verdade, o que a gente sempre teve a vida toda, com Sim. muito dos nossos avós faziam. E esse é um bom momento de você pegar a Bíblia e ler um capítulo por dia e no final perguntar o que cada um achou, o que cada Uhum, um entendeu, o que não entendeu, e conversar sobre isso. É uhum. importante que a conversa seja sobre as promessas da Bíblia, porque isso dá para a criança um cérebro em pensamento elevado. É isso que a neurociência fala. Quando a Hum, gente dá para a criança uma possibilidade dela pensar em algo que ela nunca pensou antes, isso é elevar os neurônios dela, as conexões neurais dela. Então, ela vai pensar Fascinante. e vai assimilar um novo momento, um novo conhecimento. Uau, que Brincar lindo. com, brincar com seus filhos é uma coisa muito importante. Escolha uma coisa que seja agradável para você e para ele. Hoje pela manhã eu coloquei lá no meu Instagram que ontem a Sofia fez minha unha. Olha aí que bacana. Ó. Uau, que linda, que linda. Ela pintou a minha unha, não tirei cutícula, nada, mas foi um tempo da gente se olhar. Outra coisa bacana é a gente espalhar pela casa bilhetes com versículos de promessas. Esse é o tempo que as crianças ficam assimilando e tentando entender o que a gente também não entendeu, ou que a gente ainda está tentando explicar, ou que a gente está também buscando informação. A criança, ela não tem a possibilidade, por causa da imaturidade, de assimilar todas as informações científicas, e nem é para isso. Mas ela fica preocupada todas as vezes que você fala demais no coronavírus. Ela fica Uhum, uhum. preocupada porque você liga a TV e fica assistindo o tempo inteiro. Nada contra assistir noticiários, mas eu acho que esse é o momento que é possível a gente selecionar um programa e assistir do começo ao fim, Uhum, para não uhum, ficar o dia inteiro assistindo aquilo e aquilo sendo um alimento tóxico para você e para a criança que está vendo você. É uhum. complicado e muito mais pesado para ela. Outra coisa que empodera a criança, embora pareça, ouçam isso, pessoal, às vezes parece que ela vai reclamar, que ela não vai querer. Mas toda criança que tem responsabilidade com tarefa doméstica, ao concluir, ela se sente muito realizada. Então, se ela vai Uau, guardar a roupa do varal, ela pode ir até reclamando, mas quando ela concluir, ela vai voltar feliz e leve. Então, uau. ignore. Se ela vai reclamar, ignora, deixa, faz junto, se for possível, mas dê a ela uma atribuição da casa, para ela se sentir parte do movimento. Uau. E Faça um mural, o fala. pessoal perguntou aqui, Leia, o que que faríamos com os adolescentes. Então, antes de você terminar, que eu acho que você pode mesclar aí, porque eu sei que essa das tarefas diárias a gente pode distribuir para os adolescentes, né? Então, eu Mas vou fala. não, não, só porque está fazendo essa pergunta aqui, eu achei bem interessante. Porque realmente a gente tem as duas demandas, né? Crianças e adolescentes. Então, só para você deixar essa dica também. Faríamos a mesma coisa, faríamos coisas diferentes. Isso tudo que eu estou pontuando aqui, ó, pode ser feito com qualquer idade. Qualquer Ótimo. idade pode fazer isso. Peraí, deixa eu Uhum, só uhum. fixar aqui. Outra coisa importante que a gente pode fazer, vocês estão vendo direitinho? Sim, sim. Tá vendo? Espalhar. Faça uma carta com se puder vir um pouquinho mais para a direita, com que tenho de gratidão de cada membro da. Peraí, deixa só eu tentar mexer aqui. Faça um mural, deve ser de ação. Aí Isso. depois faça, é porque o iniciozinho do lado esquerdo tá cortado, tá? Tipo, assa uma carta. E agora? Não, continua ainda. Mas você lê pra gente, tá dando para entender. Tá. Mas tá mudando para vocês? Porque para mim não tá. Eu acho que eu apertei alguma coisa aqui que eu não sei. Não, agora mudou. Leia um livro Ah, com seus filhos. Brinque tá. com. E Agora agora tá mudou. vindo também?
Espalhe pela casa, distribua tarefas. É esse que tá. Tá. Tudo isso daqui você pode fazer para adolescente. E aonde está escrito escreva, onde está escrito leia, se a criança não é alfabetizada, use desenhos. É bom você desenhar com a criança, porque ela também vai se sentir parte disso. Fazer uma carta, um desenho de gratidão para cada membro da família e ter um lugar que isso fique exposto na geladeira, com imã. Isso é muito legal para eles fazerem. Esse daqui, esse número 7, eu coloquei antes de entrar na live, porque eu hoje de manhã estava conversando com uma família que tem um filho que ele é Down. E ele é meu paciente e eu estava muito preocupada de ver como que ele estava passando. E aí, enquanto eu estava falando com a mãe ao telefone, eu fiz questão de ligar, ele ficou falando meu nome o tempo inteiro e eu fiquei pensando, ele quer me ver. Então, peraí. Aí eu desliguei o telefone e falei, então, para a mãe, deixa eu fazer uma ligação de vídeo. E eu já tinha falado com ela que a gente ia fazer nossos atendimentos daqui para frente, online e com vídeo. Ele ficou tão feliz de me ver, ele não tem ainda uma articulação muito interessante de voz, de pronúncia, mas ele pronunciava o meu nome. Então, ligar para amiguinhos, 3 amiguinhos por dia para dizer boas palavras pode ser tão significativo. Que legal, uau, para poder fortalecer o amor, para poder saber, e aí, o que você está fazendo, para poder fortalecer o coração deles. Postar coisas boas que você tem feito. Vamos encher a rede social daquilo que está acontecendo dentro das casas. Sim, então, olha aí. Acompanhe sim as notícias, acompanhe todas as coisas, mas anuncia o código de conduta abençoado que você está tendo para a gente poder ser inspirado. É o momento coisas de inspirar que você tem descobertos, né? Descobertas, né? Isso que a gente tem conversado, né, juntos. E aí eu quero fechar indicando dois Instagrams bem legais que todo mundo pode participar e que atende criança e adolescente. Um é o Family Oficial, que é o Yuri, que é o idealizador, que tem um monte de atividade legal. E a Casa de Leitores, que é da Silvana Cronenberg, ela é muito boa com isso. Ela hoje contou uma história muito legal e tem um monte de coisa nesses Instagrams para a gente poder aproveitar. Que lindo. E tem o do CN Kids, que você está postando diariamente, né? Isso aí, quero falar sobre isso. Por isso que eu vim aqui com a camiseta do CN Kids. Ah, tá. Deixa eu falar para as mães da CN que estão aqui assistindo a gente. Todos os dias, pela manhã, em torno de 9h30, a gente fixou esse horário. Pessoas da nossa equipe de voluntários estão gravando vídeos com histórias bíblicas e postando lá, para as crianças poderem acessar as histórias e poderem ouvir, poderem se ocupar com esse conteúdo. E olha que especial. Um devocional, né, Leia? Já pode estipular como um devocional para as crianças, né? Sim, eu vou começar a postar. O que a gente deve fazer no domingo, pela manhã, a gente já entra na live pela manhã para poder ter história bíblica, ter música e ter o culto kids, né? A gente, na verdade, não está chamando de culto kids, a gente vai criar um nome para poder trazer uma forma criativa e diferente do que a gente está vivendo. Mas as crianças estão sendo supridas lá, então acesse cnkids.cia no Instagram, segue, porque a gente está lá podendo fazer isso acontecer com as crianças e protegê-las e nutri-las, que isso é pacentar. Uau, que lindo, hein? Que aula incrível sobre família e filhos, né? Eu sabia que você ia trazer inúmeras estratégias e foi incrível você falar sobre esse código de conduta. Isso mexeu muito comigo e me impactou muito, viu? Que incrível. Obrigada pela sua voz, para essa nação, que não é só para a comunidade e nem só para Brasília, né? E uma das dicas que eu queria dar também, eu até tinha pedido para a Amanda, e Amanda, se você estiver online aí,
fala dos livros da editora Chara, que estão, eu acho que com 50% de desconto. E tem vários livros para crianças. Então, tem livrinhos de história, tem Traduzindo Deus, né, para as crianças, para os adolescentes. E é bem incrível a gente poder suprir essa hora com materiais didáticos também, né, Tia Leia? Que às vezes eu peguei esse livro aqui do Bill Johnson, Filhos que Vencem Gigantes, que ainda não é editora Chara, mas a editora Chara tem a maior parte dos livros da Bethel, então geralmente quando vencem os contratos a gente vai adquirindo. Mas, poxa, eu acho que todos nós queremos transformar os filhos em gigantes, né? Então eu acho que um livro, a Leia, sempre que eu falo de um assunto, que eu falo, Leia, me ajuda com isso, ela lê esse livro, me ajuda com isso, lê esse livro, me ajuda com isso, lê esse livro, já leu esse livro? Entendeu? Então, assim, o livro, né? A pessoa gastou ali, eu sei, o JB gastou muito tempo em cima do Metanoia, que hoje é uma boa revolução pelo Brasil. Então, a pessoa gasta muito tempo ali, né? E é tão lindo a gente poder aprender com materiais assim. Então, eu sei que a Tia Leia, em breve, viu, não vai lançar vai lançar uma enciclopédia, viu, gente? Vai lançar uma enciclopédia aí. Então, obrigada. Obrigada pelas dicas, obrigada pela ministração. Olha, essa foi a minha live que mais durou, 53 minutos, gente. E a Leia ainda vai orar, porque eu quero que ela libere uma bênção. Hoje o dia é dela para trazer aqui informações tão precisas. Ela é minha mentora, viu? Para criação de filhos, para a família, é incrível. Quando eu tenho alguma coisa aqui em casa, eu falo, Leia, me dá uma dica sobre isso. As crianças estão agindo assim, estão fazendo assim. Você precisa reconhecer o manto sobre a vida de cada pessoa, a unção diferenciada sobre a vida de cada pessoa. Às vezes você é pastor, é líder de uma igreja, você pensa, não, eu sou o líder mó. Não, existem pessoas com frequências, às vezes, mais elevadas em algumas áreas do que as suas, na área de empresa, de criação de filho. E a Leia é essa minha mentora para criação de filhos aí. Então, eu gosto de trocar figurinha com ela, de ouvir, de saber o que ela está lendo. Ela faz curso de tudo. Se deixar toda semana, ela está num curso, entendeu? Fazendo uma especialização, uma pós, fazendo uma imersão. Então, é incrível. Se você é de outro estado, eu quero recomendar, leve-a para palestrar aí no seu estado, viu? Você que está me ouvindo. Se você é de outro estado, deve levá-la. Hã? Você me libera de ir, né? Eu só não libero no domingo, porque aí o JB não libera, entendeu, gente? Mas você convida ela de segunda a sábado. Então, ela é uma pastora das nações e uma apóstola das nações. Então, Leia, muito obrigada. E eu queria que você liberasse uma palavra aí para nós, para as nossas famílias, porque, uau, como foi, como é bom, né, gente? Não sei se você concorda comigo, mas acredito que sim, como é bom ouvir alguém pedagógico, porque ela coloca em caixinhas e vai abrindo as caixinhas para nós. Então, quem não entendeu a história de Noé e a arca hoje, o que Noé fez e como Noé governou o mundo depois? Porque ela põe em caixinhas, ela sistematiza. Então, se você quer fazer um bom produto e serviço seu ser escalável, você precisa sistematizar. E a Tia Leia nos deu uma grande aula de sistematizar aqui agora. E eu queria que ela orasse por isso, porque eu acredito que ela está com essa unção para sistematizarmos a nossa quarentena e fazer dela um produto ou um serviço depois disso, né, Tia Leia? Um modelo, né? Sim, para isso que a gente está aqui. A gente não está vivendo esse tempo para sofrer, a não ser que você escolha. A não ser que por escolha você faça, mas você também pode escolher vivenciar esse tempo crendo em promessas. Nós temos 365 promessas bíblicas. Uau, uau. Para cada dia. Então, se você quiser escolher uma para viver hoje e outra para amanhã, vai ter coisa nova para viver. Então, que bom, vamos ficar juntas. Então, se você está aí, pode fechar seus olhos, ou então você liga seu pensamento aqui juntos e a gente vai orar juntos e ligar o nosso pensamento à nossa família. Enquanto estiver orando, eu queria te pedir para você visualizar o futuro dos seus filhos. Quando tudo isso passar, o que você gostaria de visualizar? A gente tem aprendido que o futuro não é um tempo, é um lugar. Então, para onde você vai estar pisando com seus filhos? Não fica preso a esse tempo do agora. Vamos pensar o que Deus tem para nós como promessas.
Então, oremos juntos. Deus, nós te adoramos por essa Sim, Pai. adoração, por esse altar estabelecido por Sim, meio dessa live. Muito obrigada. Nós te sim, adoramos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos agora todos. Quando eu olho o mapa mundi, eu fico imaginando que lá na Austrália, famílias estão vivenciando rotinas tão semelhantes à nossa, e sim. eu fico impactada de entender, Deus, que esse é um tempo que a gente pode mudar a história para sempre. A gente Uau. pode fazer coisas que nunca fizemos. É uma oportunidade de potencializar códigos familiares juntos, para a gente poder trazer novos valores para a próxima geração. Sim, Pai. Obrigada por esse tempo em que a gente pôde mergulhar na vida daquele homem chamado Noé, em que trouxe o código tão abençoador e ativo do altar. E eu quero te adorar porque a nossa casa pode fazer isso todos os dias agora, sem pressa, sem compromisso. A gente pode olhar para o nosso filho, a gente pode Sim, fazer a nossa rotina adorando o Senhor com tudo que temos na mão. Muito obrigada. sem Te pressa. adoramos, entregamos ao Senhor nossas vidas. Obrigado pela vida da Bispa Dirce, pelo Bispo Jacobê. Traz sobre eles, Deus, a força do alto. E obrigada pela direção que eles conduzem, não somente as nossas vidas da CN Brasília, mas do mundo. Muito obrigada. Amém, Adoramos amém. o Senhor Sim. pela vida de Caris e Sara e abençoamos a próxima Obrigada, geração. Senhor. Carvalho, em nome de Jesus. Amém. Uau. Amém. Amém. Já senti Amém. os meus netos abençoados. Ai, que coisa Olha, boa. gente, hoje hashtag sem pressa, tá? Hoje você vai falar pro seu marido, sem pressa, aquilo que a Karen chegou. Mas pode, ele tem que saber, né? Sem pressa. Ó, hoje, Karen, eu vou assistir lives com você, ou vou Olha assistir aí. séries com você sem Sério. pressa. Isso aí. Entendeu? Muito obrigada, um grande beijo. Nós vamos eleger uma frase especial hoje aqui e a Amanda posta já já. Quem ganhou um presente de hoje vai ser um livro da editora Chara e que tem a ver com família ou criação de filhos. Ah, tá lá no quarto dela. E aí nós vamos ganhar. Alguém vai toda semana, Tia Leia, todo dia, aliás, nós estamos sorteando um livro. E vamos sortear um livro aqui da Editora Chara. A Editora Chara está nos patrocinando 40 dias aí, ó. Todo dia um Uau. livro que tem a ver com o tema. Então eu vou deixar lá já já a frase que foi eleita aí pela Amanda. A Amanda e o Alice está por aí, ouvindo vocês e ouvindo as frases. E hoje o que não faltou foi frase boa, né, gente? Quanta frase Sim. incrível. Claro que as frases da Tia Leia ganha, mas ela vai fazer a semeadura das frases dela e outra frase vai vencer. E a gente vai deixar aí no perfil dela e no nosso perfil também. E eu espero você amanhã às 17 horas. Obrigada por essa companhia gostosa, Tia Leia. E amanhã vejo Beijo. vocês aí de todo o Brasil Amo. mais uma vez. Eu amo Beijo. mais. Eu amo mais. Beijo. Um beijo. Obrigada.